Boa noite, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Rebelato nas nossas lives, onde eu sempre trago assuntos para você, marceneiro, acelerar a produção da sua marcenaria e adiantar as entregas dos seus móveis, adiantar esses projetos, esses prazos que você deu para o seu cliente em até 10 dias de antecedência. E essa semana eu estou fazendo live todo dia, a gente está fazendo o aquecimento para a semana do marcenaria no prazo. Vai acontecer do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro. Então, se você ainda não está inscrito, o link está na nossa bio para você se cadastrar, para você ver as aulas que vão ser disponibilizadas, que eu estou gravando para você, onde eu vou te mostrar todo o passo a passo para você adiantar as entregas. Então se inscreve lá, marceneiro. E se caso você não me conhece, eu sou o Vitor Hugo Rebelato, já estou conectado aqui para responder as suas dúvidas, para a gente conversar mais e poder interagir com vocês, beleza? E o tema de hoje, marceneiro, o que nós vamos falar sobre hoje? Deixa eu só confirmar o áudio primeiro. Conversar mais. Tá funcionando. Então a gente vai falar hoje, no nosso episódio de hoje, sobre hora extra. Ou seja, aquele tempo que você faz a mais na sua marcenaria. Chega de hora extra, marceneiro. Você quer adiantar as entregas da sua marcenaria e ainda assim sair no horário marcado, aquele horário que você cumpriu, que você prometeu para você mesmo que você sair? É hoje que a gente vai falar sobre isso. Esse negócio de ficar trabalhando até 10, 12 horas da noite, aí até madrugada, fazendo móveis, acabou. Acabou esse negócio aí. Tem marceneiro que infelizmente trabalha mais do que funcionário de supermercado. E olha que eu acho que nem funcionário de mercado trabalha isso. Mas é que a gente compara isso porque às vezes a gente vê lá, né? 10 horas da noite o cara trabalhando, domingo, feriado, os caras nunca param. Estão direto trabalhando sábado e domingo. E infelizmente criou-se essa cultura de que marceneiro e dono de marcenaria, ou o próprio dono de empresa, tem que trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Então a gente não pode ter esse pensamento, marceneiro, que a gente tem que trabalhar igual maluco, tem que ficar trabalhando horas e horas a fio para nossa empresa crescer, trabalhando que nem doido. Mas não é essa a ideia. A gente tem que ter um trabalho, temos que trabalhar bem, temos que estar dentro da empresa, mas não trabalhar igual maluco, sacrificando a nossa vida pessoal, a nossa saúde, o nosso físico pela empresa. Isso não é saudável. E muitos marceneiros acham que é isso. Acham que tem que estar 24 horas por dia dentro da empresa. Tem que estar lá toda hora. Tem que estar vivendo dentro da empresa, dentro da marcenaria. Ficou produzindo, fica dormindo com o móvel, fica dormindo pensando no móvel de outra pessoa. Poxa, já pensou? Nem é teu o móvel, você fica preocupado com isso. Mas por que isso acontece? Às vezes porque está atrasado, porque está com preocupações daquele móvel que não está entregando, que o funcionário não veio e atrasou, ou que está com um prazo apertado e está tudo enrolado. Então às vezes acaba criando esse negócio. E aí para tirar esse peso, o que ele acaba fazendo? Querendo trabalhar mais para compensar isso. Acaba querendo trabalhar mais na marcenaria para compensar os atrasos, para tirar aquele pensamento de que tem que estar trabalhando para poder estar produzindo. Eu sei, marceneiro, eu também tinha esse pensamento, meu pai mesmo, a gente sempre teve infelizmente, essa cultura de que tinha que estar trabalhando para estar compensando atrasos. E às vezes a gente trabalhava mais do que era necessário e não adiantava, não entregava antes, não acelerava as entregas. Porque quando você trabalha mais, você fica cansado. E eu vou falar mais sobre isso e ainda vou passar uma lista para você, marceneiro, se você ficar até o final dessa live, lista de coisas que estão matando o seu tempo aí na sua marcenaria, que estão te impedindo de acelerar as entregas e que você nem percebe, mas está perdendo tempo em vez de ganhar tempo. Isso aí vai te ganhar um tempão na sua empresa, então fica ligado, marceneiro. E a primeira coisa que eu quero que você faça, parar de ter pesadelo. Parar de ter pesadelo com o móvel de outro cliente. Quem é que nunca dormiu pensando, ai meu Deus do céu, tem que entregar aquele móvel lá. Ai, tá atrasado aquele móvel ali. Acaba sonhando com aquele móvel de uma pessoa que nem é o seu móvel, de outro cliente. Imagina só, isso é muito ruim. E às vezes a gente fica lá pensando que se eu parar, trabalhar, se eu tenho um horário, se eu trabalho das 7 às 17h30, se eu parar nesse horário, a gente fica com aquele pensamento, meu Deus, se eu parar no horário, eu vou estar deixando de ganhar, deixando de produzir. A gente fica com essa má cultura disso acontecer. É que nem aquela cultura do funcionário público. A gente está passando numa obra, aí quando vê, tem 4, 5 caras parados e só um cavando o buraco. Mas a gente só passou aquele minuto. Talvez eles realmente estejam parados, né, só encostado, mas a gente não viu o quanto eles cavaram o buraco, o quanto eles trabalharam naquele tempo anterior que a gente passou. Eles estão tirando uns minutos de descanso, porque é um trabalho pesado. E é a mesma coisa nós, a gente fica aquele sentimento de que não, eu não posso parar de trabalhar por causa que eu tenho que estar produzindo, e não tira um tempo de descanso. E às vezes esse tempo de descanso que é depois do horário,
A gente poderia estar aprendendo, produzindo para nossa mente, cuidando da minha família, da minha esposa, usufruindo o trabalho daquilo que eu trabalhei tanto e trabalho tanto. Poxa, você mata o mês inteiro aí, marceneiro, para produzir, para trabalhar, e ainda assim não pode usufruir disso? Chega o final de semana, tá cansado que não consegue nem aproveitar o final de semana, não sai mais com os amigos, não leva a esposa para passear, não leva para ir no cinema? Ou pior, tá lá no cinema, sentado com a família e fica lá pensando, meu, podia estar lá trabalhando, entregando porque tá atrasado. Meu, isso é horrível! Acaba com o teu emocional, com a tua saúde, marceneiro, porque você fica com a cabeça dentro da empresa e esquece que tá lá curtindo, você não curte mais, porque tá cansado, tá com aquela, sabe, tá preso, escravizado da empresa, tá preso lá, mesmo estando fora dela. Por isso nós temos que acabar com essa cultura de que dono de empresa tem que trabalhar mais do que qualquer um. Não, você tem que definir um horário e você tem que cumprir esse horário. E não é uma lei marcial, marceneiro. Eu não posso mais trabalhar meia horinha. Não. Você pode fazer, às vezes tem dias que a gente faz hora extra. Por exemplo, estou fazendo uma montagem e às vezes eu vou chegar mais tarde. Às vezes eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais para poder acelerar ou adiantar uma entrega. Às vezes o cliente quer uma pecinha. Ou às vezes aquele dia eu vou querer fazer um pouquinho a mais para poder render um pouco mais. Para poder sair, às vezes um dia, vou trabalhar hoje 1 ou 2 horas porque amanhã eu vou sair viajar. Mas só que eu já estou me organizando para fazer isso uma ou outra vez. Agora, você, marceneiro, trabalhar todos os dias aí até 10, 11 horas da noite para você poder acelerar a entrega, ou para crescer, ou para ganhar mais, uma hora isso aqui não vai dar certo. Não vai prestar. Porque ou você vai estragar a saúde, vai se machucar, você fica cansado. Então não adianta trabalhar mais para compensar esses erros. Por isso é muito importante você ter essa noção de tempo para você e para sua família. Olha só, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz. Eu estava procurando, quando eu estava preparando essa live, eu estava pesquisando o que eu posso ajudar os marceneiros que estão aqui conectados a entender o quão grave é isso. Vocês devem conhecer a revista Exame, ela é bem famosa, né? E eu fiz uma pesquisa sobre depressão e ansiedade para os empresários hoje do Brasil. E a pesquisa de 2021 é a última, mais recente. E eles fizeram uma pesquisa que cerca de 11%, marquei aqui para não esquecer, 11% dos entrevistados que são empreendedores ou donos de negócio como você, dono de marcenaria, tem depressão confirmada. Depressão confirmada. Eles têm depressão geradas pelo próprio negócio. E 53%, para eu não mentir, 53% sofrem de ansiedade crônica. Ou seja, eles estão ansiosos por causa da empresa deles. Você se identifica com isso, marceneiro? Você sofre ansiedade por causa da sua empresa? Ou você tem até depressão por causa da sua empresa? Porque os transtornos que ela gera afetam nosso emocional diretamente? Às vezes a nossa vida emocional, e eu não sou nenhum coach de sucesso e não sou nenhum psicólogo, nada, mas só que a gente tem que saber que quando a nossa empresa começa a afetar a nossa saúde física, ela vai afetar sim a nossa empresa. Porque a partir do momento que você se sente ansioso, você começa a descontar ou na família ou no trabalho. E aí você trabalha mais, fica cansado, não descansa, vem para a empresa cansado, não produz, erra, perde dinheiro, perde tempo achando que está fazendo aquilo. Então o meu objetivo aqui é ajudar você o quê? A adiantar as entregas. Só que se você não estiver bem fisicamente, a sua empresa não vai estar bem fisicamente. Os seus funcionários vão perceber isso. Você não vai conseguir produzir nem entregar. E a sua empresa só vai para baixo. Por isso que você precisa trabalhar numa hora e num horário específico e cumprir ele. E eu vou ajudar você a fazer isso, marceneiro. Por isso, quero que você fique bem atento a esse ponto. Que quando a sua saúde física afeta também a sua entrega e o seu financeiro. É uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Por exemplo, final do ano passado a gente toca muito nesse assunto, em 2021, a gente estava com muitas entregas. Foi quando a gente criou e organizou esse método marcenaria do prazo, que a gente menciona tanto, porque a gente estava com muitas entregas e estava apertando os prazos, a gente não ia dar conta. E o que a gente fez para compensar? Fez exatamente o contrário, o errado. Trabalhou mais. E o que aconteceu? A gente começou a ficar mal, começou a se estressar, porque daí dava problema com o cliente, a gente ficava cansado, se irritava, começou a ter brigas aqui dentro da empresa, entre famílias, sabe aqueles choquezinhos, sabe? Começou a ter irritação, porque a gente estava cansado, irritado, trabalhando demais,
Era 7 da manhã, 7 da noite, segunda a sábado, direto. E aí começou a ter muitos erros, peças erradas. E aí começou o quê? Começou a me dar nódulos aqui no pescoço. Eu pensei até que era um câncer, mas eram nódulos de estresse. Fui no médico, fui massagista, fiz exame, fiz todos os exames para descobrir que eram nódulos de estresse. Que estava me soltando no pescoço. Por causa do quê? Do trabalho. E aí o que estava acontecendo? Erros na marcenaria, problemas. Olha só como estava me afetando. Não conseguia dormir direito, não conseguia trabalhar direito. Uma coisa tão simples. E aí a gente reorganizou, estruturou a nossa empresa, começamos a acertar os pontos, começamos a utilizar todos os prazos e métodos que a gente ensina aqui para vocês, para poder acabar com esse negócio de ou atrasar ou ficar pegando tudo apertado, tudo estressado, trabalhando demais. Tivemos que acabar com isso, porque não estava sendo bem para a nossa vida física e emocional. E é por isso, marceneiro, que esse é o maior benefício que existe de você ter uma marcenaria organizada e controlada e ela ter você na palma da mão. Não a marcenaria ter você na palma dela, ela te controla. Não, você é o dono, você é o chefe, você tem que ditar onde ela está indo, para onde que ela tem que ir. Você tem que ditar a hora de você dar um basta, dar um pare, dar uma diminuída no passo, ou crescer ela. E nós queremos o que, marceneiro? Crescer a empresa. A gente sempre quer crescer a empresa. E você pode crescer ela, mas você tem que crescer ela de um jeito saudável, não com depressão e ansiedade. Do que adianta você ter milhões no banco e tá lá querendo tirar a própria vida com depressão? Não é à toa que a gente vê milhares de empresários de sucesso, famosos, tirando a própria vida, com muita grana no bolso, mas porque estão com depressão, porque trabalharam demais, se estressaram, estão ansiosos, não têm objetivo na vida. Então nós temos que crescer a nossa empresa com saúde, tem que ser uma empresa saudável. E a gente faz isso não trabalhando demais. Está fazendo sentido isso para você, marceneiro? Se está fazendo sentido isso, dá um coraçãozinho, dá um joinha, se faz sentido para você isso que eu estou falando, porque esse é o maior problema que existe hoje nas marcenarias, trabalhar demais. Por isso, o maior erro que você pode cometer, marceneiro, achar que vai colocar mais funcionário dentro da sua empresa, a gente já falou bastante essa semana sobre isso, colocar mais gente aí dentro para você achar que vai compensar a questão do tempo. Se você já não está dando conta do que está fazendo aí hoje, você vai colocar mais gente aí dentro, só piora. Por causa que você está colocando mais pessoal aí dentro. E aí você vai ter que colocar mais máquina aí dentro. E aí você vai ter que pegar dinheiro para poder pagar esse pessoal, vai ter que vender mais. Você vai crescer de um jeito que, se não organizar, primeiro, o erro de agora, quanto mais gente, mais desorganizado fica. Então por isso que você precisa organizar o pessoal que você tem. Que seja só você. Se você já estiver bem organizado aí você colocar alguém aí dentro, opa, aí você consegue ajeitar a sua empresa. Por isso não adianta você encher de gente aí dentro, ou o seu funcionário. Seu funcionário, se você tiver aí, qual que é o horário dele? Ele trabalha das 7 às 5h30. Se ele fizer mais 2 horas todo dia, ele vai ganhar pra caramba em cima disso aqui, porque ele ganha como hora extra. E aí você ganha como o quê? Você ganha pagando pra ele isso? Ou você está lá com um monte de serviço abarrotado, atrasado, está fazendo um monte de hora extra para ganhar a mesma coisa que você ia ganhar no outro mês se fizesse com o mesmo horário. Por isso que você tem que estar organizado. Porque às vezes você está trabalhando a mais para ganhar a mesma coisa. E aí não está adiantando entrega nenhuma, não está crescendo a empresa, aí fica o mês que vem, trabalhou a mesma coisa e ganhou a mesma coisa do mês passado que trabalhou lá 20, 30 horas a mais. Então não vale a pena trabalhar mais quando está desorganizado. Tem que organizar primeiro a bagunça, para depois aí, se você quer trabalhar mais 1 ou 2 horas no dia, aí você ganhar mais em cima. Mas trabalhando mais para ganhar a mesma coisa não vale a pena. É só tempo e dinheiro jogado fora. Por isso que é muito importante você fazer isso. Muita gente diz assim, mas então é fácil, Vitor. É simples para eu parar de trabalhar mais. É só eu não pegar o quanto eu não dou conta. É claro, né? Se você não dá conta disso, é só pegar um móvelzinho por mês. Beleza, é uma ótima e simples sugestão. Mas aí você vai ficar com a sua empresa sempre na mesma? Sem crescer ela? Sempre aquela empresa mediana? Você pegando um móvelzinho por mês lá de 2, 3 mil reais para produzir num mês? Pô, fala sério. Aí tua empresa sempre vai ficar lá na média, né? Sempre fica daquela, oscila para cima e para baixo,
Nunca sai da média. Sempre faturando aqui 2.000, aí chega no mês 5, aí no outro mês, R$ 1.000. Eu tô chutando baixo, tá, marceneiro? Aí vai lá no outro mês 5.000, aí opa, peguei um móvel de R$ 10.000, aí vai lá R$ 2.000. Sempre na média, nunca cresce. Por quê? Sempre está ali ou trabalhando, se matando de trabalhar, não investe na empresa, não organiza ela para poder crescer ela de um jeito saudável, e aí sempre fica na média. Com aquele nomezinho, né? Aquela empresa de fundo de quintal. Você pode sim crescer bem a sua empresa de um jeito saudável, sem colocar um monte de gente aí dentro, sem ficar fazendo investimento gigantesco. Tem passos que você pode fazer isso. Mas a primeira coisa que você tem que tirar da sua mente, e isso é um trabalho interno que você tem que fazer com você mesmo, é esse negócio de trabalhar horas e horas a mais. Você tem que parar com isso. Tira o seu tempo para fazer com a sua família, com seus amigos, faça isso. Vai ser saudável para você. E eu prometi que para quem ficasse até aqui, que eu ia passar uma lista de matadores de tempo. E o que está matando o tempo do marceneiro, que a gente percebeu que matou da nossa empresa, que matava o nosso tempo, e dos nossos alunos, eram coisas que pareciam ser tão simples, mas que elas são gigantes. Como, por exemplo, estoque. Marceneiro, não estou falando aqui de você fazer um estoque igual um material de construção, ou de você fazer um estoque igual uma loja de MDF, sei lá, uma Gemad, ou uma Arauco, de ter milhares de dobradiças, mas você tem que ter o básico, o estoque básico dentro da sua empresa. Isso aqui é marceneiro, que eu estou te passando aqui é uma aula de treinamento, de mentoria. A gente tem um curso que a gente faz para os nossos alunos e a gente toca muito nessa tecla aqui para os nossos alunos. Terem pelo menos um material básico aí dentro, comprar coisas que matam o seu tempo. Esse negócio de você ir comprar e, preciso fazer uma cozinha, 5 dobradiças. Vai lá no centro, precisa de 5 dobradiças, vai lá na loja, compra as 5 dobradiças. Volta para a marcenaria. Só nesse tempo aqui, mas é pertinho, dá 15 minutinhos, beleza. Aí vai lá na outra semana tá fazendo um quarto, precisa de 10 corrediça. Aí vai lá de novo, mais 15 minutinhos. Mas é bate e volta. Duas coisas que você está perdendo aqui. Tempo e dinheiro. Porque quanto tu acha que custa para esse cara aqui vender essa corrediça, essa dobradiça para você? Com certeza uns 20, 30% a mais do que você ia comprar de um fornecedor, ou de um cara aí, de um representante, ou direto de fábrica. E isso aqui, marceneiro, eu não estou falando de absurdamente caro. É muita grana. Às vezes, a diferença aí, se você pega de um fornecedor, pagaria numa corrediça 30, eles estão te vendendo a 60, 70 reais às vezes. Nossos alunos recebem uma lista de fornecedores para eles poderem ter acesso e contato com direto de fábrica, com o representante, para poder economizar esse tempo e dinheiro. Porque você pode continuar cobrando do seu cliente 70 reais a corrediça, só que você está comprando a 30. Você continua fazendo orçamento do mesmo valor. E aí você consegue ganhar ele no orçamento. Olha só, você está ganhando em tempo, que você não precisa sair toda vez, e em dinheiro no orçamento. Já imaginou? Toda vez que você tem que comprar um negócio, tem que sair da marcenaria? Essa saída, marceneiro, mata com o seu tempo. E isso é igual aqueles cursinhos de inglês. Quando você faz um curso de inglês, alguém está estudando alguma língua, ele vai até lá na escolinha, vai lá, faz uma manhã de aula, volta para casa. Vai lá e faz. Beleza, ele faz o trajeto dele, ele está lá e estuda. Agora, quando ele está fazendo dentro de casa, é diferente, né? O curso online. Você faz um curso online, já fez um curso online? Aí eu já fiz um curso e é difícil você fazer um curso online se você não tiver focado. Quando você está ali focado assistindo a aula, eu fico ali 1, 2 horas e eu assisto. Agora, se o celular ali do ladinho, dá uma vibrada, já era, você perde o foco. Se vem filho ou vem esposa chamar, tem que tira o foco. Essas coisas tiram o foco e aí você acaba perdendo e se distraindo. E nós na marcenaria é a mesma coisa. Quando a gente acaba fazendo isso aqui, isso é uma distração, é perca de tempo, você tira o foco. Só nessa saída aqui, você perdeu tempo, você pagou mais caro. E pior, quando você estava dentro da marcenaria fazendo o teu móvel, você... eu tinha que fazer alguma coisa. Aí você sai. Quando você volta, tu não lembra o que era aquela coisa. E aí você... lembrei. Eu tinha que ter cortado aquela peça 5 centímetros maior para poder caber. E aí foi lá e cortou errado. Porque você esqueceu e saiu. Você perdeu o foco. Então para de perder o foco.
Tem um mini estoque aí dentro da sua marcenaria. Algumas corrediças, algumas dobradiças, alguns parafusos a mais, alguns plastiquinhos, algumas colas, coisas que você usa aí do dia a dia. Compre pelo menos, é que nem compra de mercado, tem gente que faz aquela compra do mês, compra uma vez por mês, ou a cada 2 meses, 3 meses se você tiver condição financeira, para você evitar de ficar saindo o tempo todo. Essas saidinhas aí, ó, de vai e volta, se você for contar na ponta do lápis toda vez que você sai para comprar alguma coisa, vai ver se não dá aí 1, 2, 3 horas que você perdeu num dia, contando toda ela. Ah, mas é 15 minutinhos, mas toda a saída no mês, às vezes dá um dia inteiro de saída, ou até meio dia. Mas chutando aí na pior das hipóteses, que você perca 1 hora dessa saída todo mês. Marca aí, ó, faça um estoque. Já vamos colocando aqui, ó. 1 hora você ganhou, só nessa dica que eu dei aqui pra ti. Vamos ver se vamos ganhar mais tempo. Outra dica, não contratar o ajudante. Calma aí. Às vezes a gente pensa que não contratar pessoas é uma lei. Mas como eu falo aqui, contratar um funcionário, eu até fiz uma live de comparação que você tem que ter de contratar um funcionário especialista em imóveis, o cara que chega ali trabalhando, e um ajudante. Ajudantes são muito mais fáceis de você achar e que você pode colocar aí por um preço acessível, um cara que está querendo aprender, querendo trabalhar, às vezes um moleque está saindo da escola, está querendo começar a trabalhar, gosta da profissão, você vai pagar mais barato para ele porque ele não é profissional e ele vai te ajudar, vai acelerar as coisas. Não que você precise contratar, mas a gente até recomenda, às vezes você contratar um ajudante para você acelerar alguns projetos. Carregar peso principalmente, para fazer uma limpeza mais simples, para colocar a chapa em cima do móvel, da serra, ou lá na instalação, né, para segurar o peso, para ficar pegando as ferramentas para você, principalmente se você trabalha sozinho. Ou se você tem um funcionário, coloque esse moleque, esse ajudante para ajudar ele. Sabe, um cara que está querendo trabalhar, querendo aprender, e você pode ir treinando ele, e ele se tornar o teu marceneiro. Isso acontece, a gente já fez muito isso aqui dentro da nossa empresa. Contratamos pessoas que eram ajudantes, ensinamos ele bastante a profissão a ponto de ele montar a própria marcenaria. E está tudo bem com isso. Ele ajudou muito nós e agora ele está tendo a própria oportunidade dele. Então, dá para você fazer isso. Contratar um ajudante a ponto de descer seu marceneiro, ele crescer na vida também, e você ganhar tempo, querendo fazer tudo sozinho, às vezes ali, né, se matando de trabalhar, não tem os próprios meios, fica com medo de contratar alguém, mas acha alguém que queira trabalhar, que queira te ajudar. Porque às vezes contratar um marceneiro, você não vai ficar ali ajudando ele ou ele te ajudando. Né? Ele vai querer produzir, você tem que pagar o salário dele ali, um salário alto, para ele produzir, fazer aquele móvel. Então às vezes ter um ajudante para esse cara também é bom, para ele poder produzir mais e melhor. Mas coloque também na ponta do lápis, né? Se vale a pena, os custos, o quanto você vai ter que pagar de salário, né, marceneiro? É uma dica que eu dou, mas é muito bom, se você conseguir achar, ter um ajudante aí dentro. Vai ajudar bastante a sua produção também. Outra coisa, fazer tudo dentro da empresa. Isso aqui é aquele cara que é o super-homem, né, o bombril. Ele quer fazer tudo dentro da empresa dele. E tudo, quando eu digo, é porta de alumínio, vidro, mármore, aí ele quer fazer o metalão de ferro, ele quer fazer o que mais? Perfis, tudo dentro da empresa. Não terceiriza nada, faz pintura. E eu falo isso porque a gente também já tentou fazer isso aqui, marceneiro, a gente já tentou fazer perfil de alumínio, a gente já tentou fazer porta de vidro, a gente já tentou fazer pintura aqui dentro. Só perca de tempo, só perca de dinheiro, porque em vez de nós estar lá fazendo o que a gente sabe fazer, que é móveis, que é fazer a marcenaria, a gente está tentando aprender aquilo lá que a gente nem sabe fazer direito. E às vezes faz errado, perde um tempão, aí a gente tem que ficar ajeitando as coisas, tem que separar um espaço para aquilo. Então, use as terceirizadas, que é as empresas externas, para fazer isso. E você ainda pode utilizar as terceirizadas de cortes, de MDF e fitagem. Pode sim utilizar elas. A gente até fala bastante sobre isso, de você usar uma empresa parceira para às vezes fazer alguns cortes de peças, de fitagem, usinagem, para acelerar e agilizar a produção. Você pode fazer isso. Quando você faz isso e faz de um jeito consciente, do jeito certo, que seja a favor da sua marcenaria, você economiza um tempão. Você economiza corte, você economiza o tempo do teu funcionário, às vezes o seu tempo, o seu peso, utilizando essas empresas. A gente fazia muita porta aqui de roupeiro, de espelho, a gente fazia toda ela com MDF, colocava o perfil e colava o vidro na frente. Hoje a gente manda tudo pro perfil, manda tudo fazer de perfil de alumínio. Ah, mas vai sair mais caro, mas não é mais caro.
É o cliente que está pagando, é o meu tempo que está envolvido, a minha mão de obra que está envolvida. Olha o tempo e material que eu ia gastar fazendo aquela porta. Quando eu mando para eles lá, tá tudo embutido no valor do tempo que eu ia gastar. Eles vão deixar pronto. Então, se paga, é elas por elas. Então eu mando fazer fora. O que eu faço aqui é móveis sob medida, MDF. Uso muitos vidros, perfis, tem algumas coisas aqui de materiais de alumínio que eu uso, mas quando é uma coisa mais complexa, pintura, essas coisas, manda para fora. Paga para alguém fazer. Coloca no orçamento do teu cliente. Quando você começa a crescer e ter um nome, é muito mais fácil você embutir isso no valor e você ganhar em cima. Quando você tenta fazer tudo aí dentro do marceneiro, você começa a atrapalhar, começa a tropeçar, e aí você começa a atrasar as entregas, porque você vai tentar fazer, e aí quando você tenta fazer, erra ou não dá certo, aí você tem que dar um prazo muito longo para o teu cliente, porque você vai ter que fazer o vidro, o ferro, o perfil, o móvel, tudo ali dentro. Agora, se tu está fazendo o móvel e você leva 10 dias para fazer esse móvel, quem está fazendo o perfil lá leva 10 dias também, não vai ser 10 mais 10, vai ser 10 teu e 10 do cara que está fazendo o perfil. O teu é só esses 10 dias de produção, aí você já acelerou a entrega do outro cliente. Agora, se você leva 10 dias para fazer o MDF, 10 dias para fazer o ferro, 10 dias para fazer o perfil, 10 dias para fazer pintura, olha o prazo que tu vai ter que dar para o teu cliente. Por isso que para adiantar as entregas, você não tem que fazer tudo aí. Não faça isso. Tente terceirizar o máximo que você puder. Encontre empresas parceiras. Faça amizade com os caras aí da sua cidade ou de outras cidades ao redor. Teve gente que fazia corte terceirizado. Nós fazíamos uma empresa de 150 km daqui da minha cidade. E ele terceirizava corte para mim. E dava certo, a gente usa bastante eles. Então isso vai agilizar muito o seu tempo, vai fazer com que você pare de ficar trabalhando mais dentro da sua empresa. Outra coisa que a gente pega muito no pé dos nossos seguidores aqui, que a gente fala bastante, principalmente dos nossos alunos, ter uma ordem de prazos. Organizar os prazos que você deu para os seus clientes. E o que é isso, marceneiro? Organizar, como é que eu faço isso? Tirar os contratos, que eu nem vou mencionar aqui porque eu já falei tanto nisso, tem uma live completa sobre contratos. Pegar esses contratos que você definiu com seus clientes, os prazos que você deu para eles, as cores, tudo que você fez, as datas, e fazer uma lista, seja ela virtual, na sua mente, se você trabalha sozinho, ou uma física. Faz um quadrinho lá na sua marcenaria, coloca lá as datas, o nome dos clientes, as datas que você deu para ele, ou as cores. Faz uma lista desses clientes. Deixa o nome dele lá certinho para você visualizar isso. Quando a gente visualiza, a gente produz melhor. Porque a gente sabe qual é a sequência. E aí você está lá com 2, 3 clientes, você não lembra de todos eles. Aí você está lá produzindo, está fazendo o móvel do seu João e tal, aí terminei, entreguei, agora cheguei na marcenaria. O que tem que fazer? Vou lá, pega lá o contrato. É do dona... Entreguei da Maria, agora é do seu João. Puxa, esqueci de encomendar o MDF. Aí atrasa 1, 2 dias para encomendar o MDF. Aí vê lá, mas era da cor daquele do seu... Puxa, se eu tivesse encomendado da mesma cor, 2 chapas da Dona Maria, já estava aqui, podia ter sobrado, aproveitado. Por isso, pegue esses prazos, os clientes que você deu, as datas, faça uma pré-análise deles. Quais são os datas que você deu para esses clientes? Tem 3 clientes? É o seu João, a Maria e o seu José. Qual é a data que você deu para ele? Será que você não consegue fazer alguma coisa nesse meio tempo terceirizada, os cortes de um desses aqui? Será que eu não consigo aproveitar a mesma chapa para um móvel que está aqui e vice-versa? Será que eu não consigo talvez acelerar o do seu José porque o dele é mais simples? E eu consigo entregar antes, e aí da Dona Maria, que é um apartamento mais completo ali, eu pego depois, por causa da ordem que eu cheguei ali e peguei. Sabe, marceneiro, essa pré-análise só você pode fazer, mas você tem que fazer. E você faz quando isso? Toda vez que você fecha um negócio. Fechou hoje um projeto? Já pega o contrato, se tiver um designer, um desenhista, um arquiteto, dá uma olhada, tem dúvida, já conversa com ele. Mas é só daqui, Vitor, é daqui 2 meses. Não importa, você tem que estar com ele na tua mente agora. Não vai chegar lá na hora de você pegar o projeto para começar a definir as coisas, comprar material e tirar dúvida. Isso atrasa o teu projeto. Você perde aí horas fazendo isso. Mas se eu fizer isso agora, eu estou perdendo a hora agora. Não, tu está ganhando. Porque quando você encomenda, você pede um material, até ele chegar. Já pensou, você está fazendo um apartamento todo. Vai sem corrediça. Vai chegar lá na hora para comprar isso?
Não, compra antes, vai pagando isso, vai dividindo em parcelas, deixa estocado aí na sua marcenaria, a hora que tu utilizar ela já está ali. Aí você pede tudo isso antes. Quando você pega antes essas coisas e ela está organizada, porque você já fez isso aqui antes, você economiza horas de tempo. Em entrega, em dinheiro, em estresse, porque está tudo aí, você já está tudo organizado. E não fica pensando naquilo. Meu, tem aquele projeto grande, tem aquele projeto grande. Não. Ah, aquele projeto grande lá, ó, já está tudo aí o material, eu já sei o que eu vou fazer, já sei até como eu vou bolar isso. Já tirei minhas dúvidas com o arquiteto, meu cliente está tranquilo com o prazo, eu também. Entendeu, marceneiro? Olha o estresse que você tira das suas costas quando você faz essa ordem, essa pré-análise. Por isso que eu sempre reforço e sempre bato nessa tecla. Não adianta você trabalhar até altas horas da noite, não adianta encher de funcionário dentro da sua empresa, colocar um monte de maquinário, se você não tiver aí, ó, com pequenos passos de organização e gestão da tua empresa bem definidos e organizados. Porque você pode estar com 10 funcionários dentro da empresa. Se não tiver um estoque aí, ó, se não, eles não tiverem pelo menos às vezes um ajudante para ajudar, ou você tá aí, ó, não tem nenhuma ordem, eles não sabem nem qual é o próximo cliente que você vai fazer, vira uma bagunça. Tá todo mundo lá correndo para um lado para o outro, sem fazer nada. Aí chega lá e fica ligando o tempo todo para ti, mandando mensagem, ou até mesmo indo no escritório. Tá faltando corrediça, tá faltando dobradiça. Aí você vai lá e vai pegar a corrediça. Ou qual que é o próximo móvel? Ai meu Deus do céu, vai lá e sai correndo pegar o projeto. Ou pior, você trabalha sozinho e tem que fazer isso. Tem que estar fazendo móvel, tem que parar para ir lá comprar uma dobradiça. Volta, aí tá ali, putz, esqueci de comprar cola. Vai e volta. Tá entendendo, marceneiro? Coisas simples, mas imprescindíveis para a marcenaria poder estar fluindo e estar trabalhando sem ter nenhum problema, sem nenhum engasgo. E aí, consequentemente, marceneiro, isso aqui, ó, vamos fazer a conta, ó, 1, 2, 3, 4 horas. Se você ganhar no mínimo 4 horas fazendo essas coisas com antecedência, você ganha uma tarde aí, ó, sexta-feira de tarde você pode tirar de folga. Te dei aqui uma sexta-feira à tarde de folga, se você fizer pelo menos algumas dessas coisas aqui. No mínimo eu tô falando aí. Mas isso aqui, ó, quando você faz essas coisas aqui, ó, essas saídas para fazer um pequeno estoque, ou você pelo menos organizar os prazos aí, ó, isso aí dá horas e horas de acelerar a produção. E aí a gente tira onde isso aqui, ó? Nas entregas. É nessas horas que a gente acelera a nossa produção. É aí que a gente consegue trazer as nossas entregas, que a gente deu prazo para o cliente, com até 10 dias de antecedência. Então é sim possível. Por isso que eu reforço, venho aqui, falo para vocês, coloco minha cara a tapa, porque dá sim, marceneiro, para fazer isso. Se não fizesse sentido isso, eu não estaria aqui. Não estou inventando mentira. É o que acontece na minha empresa, é o que acontece no meu dia a dia, para os meus alunos, para as pessoas que a gente passa essas informações. Por isso que eu fortemente falo, pego nessa tecla e convido de novo você, se caso não está inscrito ainda, na Semana do Marceneiro do Prazo, vai acontecer do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro, que eu vou falar fortemente sobre o passo a passo para você conseguir acelerar e adiantar essas entregas, esses prazos que você deu para o seu cliente. Tá bom, marceneiro? Espero que você tenha gostado dessa live, tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Se você gostou, pode deixar o seu joinha, dê sempre a sua opinião aí, a gente está sempre acompanhando aqui, sempre trazendo esse conteúdo para você. E a gente se vê amanhã de novo, às 19 horas, mais uma live, mais um episódio da Semana do Aquecimento do Marceneiro do Prazo. Muito obrigado por ter me acompanhado e a gente se vê amanhã. Até lá!